Muitas vezes, olhamos para o passado para nos compreendermos a nós próprios. Esta noite, voltamos a nossa atenção para o ano de 1880 e para a solene história de John Gill. É um caso que nos lembra que, por trás dos registros históricos, existem pessoas reais, cujas vidas foram irrevogavelmente alteradas pelos acontecimentos que ocorreram. Esta é a sua história, da melhor forma que pode ser contada. A cidade de Bradford, em West Yorkshire, Inglaterra, era um titã da era industrial. O seu horizonte era uma floresta de chaminés de fábricas, expelindo fumo e fuligem que pintavam o céu com um tom permanente de cinzento. Este era o coração do comércio mundial de lã, um lugar de imensa riqueza e de pobreza esmagadora, onde a vida era ditada pelo rugido da maquinaria e pelo som agudo do apito da fábrica. No distrito de Manningham, por entre as casas geminadas densamente compactadas, vivia a família Gill. Como tantas outras, era uma família da classe trabalhadora, com uma vida modesta e discreta. O seu filho, de 8 anos, John, conhecido por todos como Johnny, era um rapaz brilhante e animado, muito querido na sua vizinhança e aluno na escola local. O seu mundo era feito de ruas de paralelepípedos e lojas de esquina, uma infância vivida à sombra das grandes fábricas. Na manhã de segunda-feira, 27 de dezembro de 1880, as festividades de Natal ainda pairavam no ar. Para Johnny Gill, era um dia de liberdade da escola, uma oportunidade para brincar. Ele saiu de sua casa na Stephens Road com uma tarefa simples: fazer um recado para sua mãe na mercearia local em Lamb Lane. Era um percurso curto e familiar que ele já tinha feito inúmeras vezes. Depois de cumprir o seu recado, foi visto por amigos a brincar alegremente nas ruas com os brinquedos de Natal que tinha recebido recentemente. Os seus pais, Thomas e Mary Gill, esperavam-no em casa para o jantar. Mas o meio-dia chegou e passou, e não havia sinal de Johnny. As horas arrastaram-se por uma tarde longa e ansiosa. Quando o crepúsculo caiu sobre Bradford, projetando longas sombras das imponentes fábricas, um simples atraso transformou-se numa ausência aterrorizante. Johnny Gill tinha desaparecido. Os seus pais, agora frenéticos de preocupação, iniciaram uma busca desesperada, com seus chamamentos a ecoar pelas ruas frias e escuras. A busca inicial dos pais de Johnny expandiu-se rapidamente. Os vizinhos, ouvindo os gritos aflitos dos Gill, deixaram o calor das suas casas para se juntarem ao esforço. As lanternas balançavam na escuridão à medida que o grupo de busca crescia, as suas luzes a abrir caminhos débeis através dos becos e ruelas de Manningham, cheios de poluição. A polícia local foi alertada e os agentes iniciaram as suas próprias investigações metódicas, batendo a portas e interrogando qualquer pessoa que pudesse ter visto o rapaz. No dia seguinte, a busca intensificou-se drasticamente. Centenas de residentes locais, comovidos com a situação da família Gill, ofereceram seu tempo como voluntários. Eles espalharam-se pelo distrito, procurando em cada quintal, barracão e anexo. Os canais foram dragados e os campos abertos nos arredores da cidade foram vasculhados. Folhetos com a descrição de Johnny Gill foram impressos e afixados por toda Bradford. Um sentimento palpável de pavor instalou-se na comunidade quando a busca entrou no segundo dia sem notícias, sem avistamentos e sem respostas. Na manhã de quarta-feira, 29 de dezembro, 2 dias completos após o desaparecimento de Johnny, a busca sofreu uma reviravolta devastadora. Um homem local, Joseph Buck, tinha enviado seu filho ao estábulo de Manningham Old Hall, uma propriedade próxima, para ir buscar estrume para o seu jardim. O estábulo era um edifício de pedra, conhecido pelas crianças locais como um lugar para brincar. Enquanto estava no sótão, o rapaz fez uma descoberta horrível. Parcialmente escondido sob uma pilha de feno e serapilheira, ele encontrou o corpo pequeno e imóvel de uma criança. Ele correu para casa aterrorizado e o seu pai chamou imediatamente a polícia. As autoridades chegaram e encontraram uma cena de profunda tragédia.
O corpo era o do jovem Johnny Gill. As suas roupas estavam desarranjadas, e era claro que ele não tinha morrido de causas naturais. A notícia espalhou-se por Manningham como uma onda de choque, transformando o medo e a esperança da comunidade em luto e indignação. A busca por um rapaz desaparecido tinha terminado. A caça ao seu assassino tinha acabado de começar. A investigação do assassinato de Johnny Gill foi liderada pelo chefe de polícia de Bradford, o Sr. James Withers. O sótão do estábulo foi isolado enquanto os detetives iniciavam a sombria tarefa de examinar o local. O Dr. Henry Churton, o cirurgião da polícia, foi chamado para realizar a autópsia. As suas conclusões confirmaram os piores receios da comunidade. Johnny tinha sofrido ferimentos na cabeça, mas a causa da morte foi determinada como asfixia. Mais perturbador ainda, o exame revelou que o corpo do rapaz tinha sido severamente mutilado após a sua morte. Este detalhe chocante acrescentou uma camada de profundo horror ao crime, sugerindo um assassino não só de imensa crueldade, mas também de uma mente profundamente perturbada. O motivo era um completo mistério. Johnny vinha de uma família pobre e o roubo foi imediatamente descartado. A polícia deparou-se com um crime de brutalidade aparentemente sem motivo, um tipo de ato que era profundamente inquietante para o público vitoriano e para as autoridades encarregadas de os proteger. Com poucas provas físicas para prosseguir, a polícia concentrou-se em estabelecer uma cronologia dos últimos movimentos conhecidos de Johnny. Começaram um meticuloso processo de reentrevistar seus amigos e qualquer pessoa que tivesse estado perto de Lamb Lane no dia em que ele desapareceu. O avanço surgiu de um dos companheiros de brincadeira de Johnny, um rapaz chamado William Barnett. Barnett disse à polícia que, na manhã de segunda, tinha visto Johnny a falar com outro rapaz, William Moore. Moore era um operário que trabalhava na vizinha fábrica de Drummond, um lugar onde o pai de Johnny também trabalhava. O relato de Barnett foi crucial. Ele afirmou que viu Moore e Jill juntos, a dirigirem-se para os estábulos de Old Hall. Este testemunho forneceu a primeira pista tangível no caso, mudando o foco da investigação de um predador sem rosto para um indivíduo específico e nomeado que era conhecido na comunidade. A polícia tinha agora um suspeito principal. William Moore era um operário de 19 anos. Era conhecido por ser calado e discreto, sem historial prévio de problemas sérios com a lei. Quando a polícia o abordou pela primeira vez, ele negou calmamente ter visto Johnny Gill no dia do seu desaparecimento. Afirmou que tinha estado a trabalhar na fábrica de Drummond o dia todo e forneceu um álibi. No entanto, os investigadores cedo encontraram inconsistências na sua história. Os seus colegas de trabalho na fábrica confirmaram que Moore tinha estado ausente do seu posto durante um período significativo naquela manhã de segunda-feira. À medida que a polícia o pressionava, a compostura de Moore começou a ruir. Os detetives também tomaram conhecimento de um detalhe trivial, mas significativo. Sabia-se entre os rapazes locais que Moore tinha acusado recentemente Johnny Gill de lhe ter roubado alguns dos seus preciosos berlindes. Num mundo onde as posses de uma criança eram poucas, tal disputa podia ser uma questão de intensa política de recreio. Para a polícia, isto ofereceu a primeira sugestão de um possível, embora perturbadoramente mesquinho, motivo para um confronto. Confrontado com o colapso do seu álibi e com o testemunho de William Barnett, William Moore foi detido para mais interrogatórios. Na Câmara Municipal de Bradford, sob intenso interrogatório do chefe de polícia Withers, as negações de Moore finalmente deram lugar a uma confissão completa. O seu relato dos acontecimentos era arrepiante na sua simplicidade e brutalidade. Ele admitiu ter atraído Johnny para o sótão do estábulo com o pretexto de procurar pombos. Uma vez lá, ele confrontou o rapaz mais novo sobre os berlindes. Quando Johnny negou tê-los roubado, Moore enfureceu-se. Ele agrediu Johnny, deixando-o inconsciente, e depois, num acesso de pânico e raiva, sufocou-o. As horríveis mutilações que se seguiram foram, no seu próprio relato confuso, uma tentativa desesperada e depravada de esconder o corpo. Ou talvez um ato de pura violência irrefletida.
A confissão foi uma revelação chocante. O crime monstruoso que aterrorizara Bradford não era obra de um maníaco sombrio, mas de um adolescente local motivado por uma discussão infantil, por um punhado de berlindes. O julgamento de William Moore pelo assassinato de John Gill começou em março de 1881, no Tribunal de Leeds. O caso tinha atraído a atenção nacional, e a sala de audiências estava cheia de jornalistas e de um público morbidamente curioso. A acusação, liderada pelo Sr. A.W. Wills, apresentou as provas meticulosamente. O testemunho que colocava Moore com Gill, o álibi falhado e a confissão detalhada que Moore tinha assinado. O advogado de defesa de Moore, o Sr. Waddy, enfrentava uma tarefa impossível. A confissão era condenatória. A sua única estratégia viável era argumentar que Moore não estava no seu perfeito juízo, que a pura insensatez do ato e as suas horríveis consequências eram prova de insanidade. No entanto, sob as normas legais da época, esta defesa não conseguiu convencer o júri. Após uma curta deliberação, o júri apresentou o veredito: culpado de homicídio doloso. O juiz, usando o barrete preto, sentenciou William Moore à morte por enforcamento. Consta que Moore demonstrou pouca emoção quando seu destino foi selado. A 13 de agosto de 1881, William Moore foi executado na prisão de Armley, em Leeds. Ele tinha 20 anos. O assassinato de Johnny Gill deixou uma cicatriz profunda e duradoura na comunidade de Bradford. Foi um crime que estilhaçou a percepção de inocência infantil da era vitoriana, revelando uma capacidade para a escuridão nos lugares mais inesperados. O motivo insensato, uma disputa por berlindes, tornou a tragédia ainda mais comovente e difícil de compreender. O caso tornou-se uma lenda local sombria, um conto de advertência passado de geração em geração. A memória de Johnny Gill, um rapaz de 8 anos que saiu para fazer um simples recado e nunca mais voltou para casa, serve como um lembrete solene da fragilidade da vida e da profunda perda que um único e insensato ato de violência pode infligir a uma família e a toda uma comunidade. Obrigado por terem passado este tempo conosco. Refletir sobre estes eventos passados é uma forma de recordar os indivíduos envolvidos e o impacto que as suas histórias tiveram nas suas comunidades. Se tiverem alguma opinião sobre o caso de hoje, convidamos a partilhá-la respeitosamente nos comentários abaixo. Esperamos que se juntem a nós novamente para o nosso próximo caso de crime real.